Fala, rapaziada. Fala, galera. Vocês ficaram sabendo do novo programa da Prefeitura do Rio? Meu estádio, minha vida? Pois é, está acontecendo. Eu estou empolgado, rapaziada. Eu estou empolgado, rapaziada. Realização de um sonho. Eu acho que a capa desse episódio poderia ser tipo um desenho de histórias. Ah, com certeza. Ele que... Não, aquela foto que é tipo um estádio, tem tipo um robô enorme assim, fica dentro do campo, tá ligado? Aquele, cara, essa imagem é engraçada. Sim, ele fica na frente da galera que tá tipo assistindo. É, e, tipo, ele tá pisando, tá dentro do campo e atrapalha o jogo. Melhor projeto de arquitetura que eu já vi. E com aquela asa aberta, ele caga na frente de quase o estádio todo. Muito bom esse projeto. É exatamente assim que vai ser, já foi vazado, confirmado. Mas eu acho que não, sabe? Enfim, Vitor. Tá falando dessas, assim, porque eu achei Não, com certeza. muito, cara, eu tinha muito medo de achar que ia ser o Flamengo aprontar de ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que medo. Desculpa, rapaziada. Desculpa, rapaziada. A gente nunca sabe o que vão mandar pra gente no WhatsApp. E aí, toma um susto quando abre assim a galeria e vê umas coisas que, tipo, não eram pra estar lá, tá ligado? É, Perdão, parece que perdão. você. Depois eu falo. Grupos de WhatsApp são um problema, rapaziada. Desculpa. Enfim, estou aqui apresentando essa imagem maravilhosa para. Aham. Mostra aí pra galera do podcast poder ver. Aqui, rapaziada. Não, mas olha só, eu olhei, quando eu vi essa imagem, eu falei, cara, eu esperava tanta coisa pior do que isso. Levanta só um pouco tempo, Eu esperava tanta coisa pior. Tipo assim, a parte dele ser branco e tal, essa parada aqui, eu acho que não é uma preocupação. Isso aqui Mas, é assim, só um esboço do desenho. é Tipo, só não tem. perguntar, eu acho que isso aí não tem cor, porque eu não acho que eles vão fazer, tipo assim, tudo tão Não, branco. Isso é só a maquete mesmo. sim, tipo, é só uma. E assim, eles já falaram que, inclusive, isso aqui ainda pode estar passivo de alteração. Né? Esse esboçozinho aqui. Mas assim, eu acho que ele vai seguir bastante próximo dessa linha aqui. Eu acho ele bonito. O Fabrício Kika, que é um cara que só apareceu muito esse dia no Twitter, ele já faz o trabalho com sobre o estádio do Flamengo há muito tempo. Muito tempo mesmo, eu conheci ele desde 2018 falando de Flamengo, de estádio do Flamengo. Ele falou que isso aqui ser assim é porque, como eles não escolheram os materiais ainda, eles não botam representação de materiais porque não houve a escolha dos materiais, isso Uhum. impacta como seria a fachada. Mas eu falo pelo desenho da arquibancada, eu gostei. Tipo, eu achei que isso ia ser muito pior. Esse cara, se eu não me engano, foi, tu retweetou um vídeo dele, não foi falando que Isso. o Flamengo podia abrir um concurso internacional de Isso, arquitetura isso, isso. pra galera concorrer. Eu curti essa ideia, não sei o que. Não, eu acho uma baita de uma ideia, só que assim, não parece que é razoável dentro do que eu estou entendendo que isso aqui já representa. Sai uma notícia hoje que o Flamengo está esperando começar as obras do estádio em janeiro do ano que vem. Muita gente vai dizer, e eu concordo, até porque o Fabrício Kika já falou que é um processo de até tudo tá certo, esse terreno ser do Flamengo de fato é um ano. E, tipo, tudo. Então, tipo, um ano pra até começar a poder fazer a obra. Então, tipo, início de 2025 não seria um prazo viável pra começar essa obra. Mas, ao mesmo tempo, se ele tem essa imagem e outras imagens que representam esse estádio aqui, e o Flamengo se coloca tão positivo de que, tipo, se é só de adquirir o estádio que dá pra começar a obra, talvez realmente isso aqui já seja muito próximo do projeto final do estádio já. Então eu fico nessa dúvida, Ah, tipo, será que concordo. vai ter necessidade? Tipo, a gente não tem como saber se esse estádio é um bom projeto ou não, arquitetonicamente falando. Assim, eu digo esportivamente. Mas, pô, ele já existe, esteticamente eu achei ele, como eu tô querendo reforçar. Eu achei que ele me agradou, eu tava preocupado de ser uma coisa bem mais feia. Eu achei Ele falou que espera que essa parte, assim, de baixo. tá descrevendo a imagem, mas O eu acho anel que ele espera inferior. que entender. O anel inferior seja uma parte fidelizada e sem cadeiras, né? Da Brincadeira. arquibancada, Exatamente. bem próximo ao campo. Ele até falou que aqui tem uma curva na imagem Curva que aqui. dá um certo distanciamento do campo, mas que ele acha que poderia ser diminuído para o mínimo de 6 metros, que é o mínimo de distância da arquibancada para o campo. Cara, sei lá, no geral, eu só tô muito animado com a ideia. Admito que eu não vi nada tão a fundo sobre o projeto, sobre como vai ser. Tipo, eu só tô animado com a ideia do estádio. E eu tô torcendo pra que seja algo bem feito. Porque a minha sensação um pouco, assim, é que o Landim quer muito ser o cara que fez o estádio do Flamengo. Sim. Então, tipo, eu acho que eles estão. Muita gente fala, é ano eleitoral, não sei o quê. Eu acho que não é só questão de tentar reeleger e tal, mas eu acho que é uma tentativa de marcar o próprio nome na história do clube. Com certeza. Tipo assim, claro que esportivamente a gente pode argumentar que talvez ele já está na história do clube Sim. como presidente, mas eu acho que ser o presidente que fez o estádio do Flamengo, que é um sonho, como você falou, né? O meu estádio, minha vida, é uma coisa tipo sonho da casa própria, assim, há de tantos anos, é muito grande para a própria figura dele, para a imagem dele. Então eu acho que isso faz sentido, você falou. Eles já estarem com um projeto avançado, eles querem começar a obra o quanto antes. Eu de verdade, mesmo
com o fato de que muitas vezes teve notícia de estádio, em situações que, tipo, muita gente achava que era pra, tipo, Bomba de fumaça. desviar o assunto, vamos cortina de fumaça e tal. Cortina de fumaça. Então, tipo, cortina de fumaça. Jim Foster, tá ligado? Não, mas muitas vezes era cortina de fumaça da situação. Dessa vez, acho que, primeiro, não tem como argumentar que é cortina de fumaça, porque não tem o que tá querendo esconder, assim, quer dizer, sempre tem, né? Mas, tipo, Exatamente. mas assim, vamos dizer, no geral não tem. E eu realmente acredito muito nessa tentativa de fazer o mais rápido possível, porque eu acho que é fazendo o mais rápido possível que ele consegue ligar a Sim. obra ao próprio nome. Sim. Então me parece muito viável de que isso seja real, sabe? Sim. Então, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, sobre a questão dos cortinas de fumaça. Essa pauta surgiu pro outro episódio anterior, Sim. e como na pauta entrou como estádio sem derrota. Porque era o assunto voltou à tona, sendo que a gente não tinha perdido. Não, e continua assim, né? E, A gente ganhava e vinha no dos estádios, tava todo mundo Sim. assim confuso. Peraí, como é que é isso? Isso é novo. Mas o que acontece? Já tem um bom tempo já, né? Tipo, o Fabrício Kiko, ele guarda isso bem registrado, documentado, que esse assunto do estádio do Flamengo aconteceu em 2022. Meio de 2022. Só que lá no Dezômetro mesmo. Esse assunto foi indo, só que o Flamengo nunca acelerava, nunca acelerava, nunca acelerava. Aí esse ano entrou na pauta. E realmente vira essa coisa eleitoral e tudo mais. Só que assim, rapaziada, pode ser que eu esteja enganado, o Guilherme também. Mas assim, a prefeitura já desapropriou o terreno. O leilão que vai acontecer, nessa regra de desapropriação que foi que a prefeitura fez o processo acontecer, ele prevê algumas características básicas para que a pessoa possa fazer a proposta no leilão. E a parte da proposta são todas questões que envolvem o que o Flamengo se interessa. Um estádio para ter pelo menos 80 mil pessoas, um centro de convenções, Sim. questões de restaurantes e tal, a cidade do O Flamengo. projeto tem também que tem um hotel ao lado. Hotel, exatamente. Eu esqueci do hotel. O hotel realmente é uma parte que eu acho muito pertinente. Uhum. Então, assim, Não, e um comentário assim. Não, termina você, vai, foi mal. e assim, gente, quem vai vir no Rio de Janeiro construir um estádio para 80 mil pessoas, sem ser um clube de futebol, que não seja o Flamengo ou o Vasco, porque no caso o Flamengo, porque tem torcida para isso, e o Vasco também, só que o Vasco já tem seu próprio estádio. Então, tipo, não tem. O Fluminense não tem condição de botar um estádio para 80 mil pessoas. Ia ter estrutura pra construir um estádio de 80 mil. Não, Agora sim. sim, se fala se comprasse. Não teria condição, mas assim, no Rio de Janeiro, só um clube de futebol e só tem esses dois clubes com torcida pra isso. Não tem condição, não tem motivação, não tem nada. Até porque eles estão renovando lá o projeto do novo São Januário, eu acho bem Nem se interessante. fizesse um de 15, 20 mil, acreditava, 80. Não, o Fluminense é um estádio pra 30 mil, 40 mil pessoas, acho que é o Não tamanho. sei. É o tamanho. 40, eu acho que. Não, assim, em alguns jogos grandes eles colocam mais, 40 e pouco, mas tipo, pra média de público deles, não teria condição. Eu acho que é um estádio do Fluminense tem que ser tipo assim. 40, 50 mil máximo. Máximo, não dá pra mais do que isso. Uhum. Porque a média, médio público desses que 25, 26, uma coisa Eles assim. botaram 15 mil algum outro jogo aí. Mas aí, tipo, dependendo do jogo, Entendeu? não tem nem que zoar isso, não. Botafogo que realmente, tipo, é um time que, assim, que um estádio pra 20 mil pessoas tava bem servido pra caramba pra ele. Tipo, não dá pra ver assim. Se você já duas torcidas assim, em questão de 2 segundos. A gente, desculpa, eu vou ver a média de público do Botafogo, você sabe o que eu tô falando. Não tô falando nem de sacanagem. Poderia, mas nem de sacanagem. Não, mas eu também, tipo, eu comecei de sacanagem falando do Fluminense, mas eu acho de fato, a média de público eles conseguem botar mais público em jogos Não, mais importantes, mas a média de público deles não é tão alta assim, Com certeza ter abaixo de 30. pra sustentar um estádio muito. Não, e aí assim, aí tem meme assim, manda fulano de tal vir aqui, tipo, a Leila Pereira, ou o marido da Leila Pereira, ou, imagina se o John Texton comprou terreno, não sei o quê. Rapaziada, calma lá, tá? Porque o John Texton não vai criar um estádio pra 80 mil pessoas pro Botafogo jogar, tá ligado? Segura a onda aí. A menos que fosse pro Crystal Palace vir mandar jogo no Brasil, porque é assim que ele faz, né? Você viu que eles contrataram mais um jogador que é pra ser incubado aqui, pra depois ir pro Leão? O cara tá carregando. Mas Vai ser um pra lá. Mas pra ficar, tipo, Crystal Palace também não ia botar 80 mil. não, mas assim, é mais provável do que o Botafogo, né? Foi mal, rapaziada. Agora a gente conseguiu de fato, se não tinha conseguido antes, agora tá feito. Mas de toda forma, rapaziada, é um sonho meu, assim, uma obsessão minha desde pequeno. Assim, isso foi não, foi segunda-feira de manhã. Eu tava mandando um áudio de 12 minutos pra um amigo meu,
falando pra ele sobre o estádio do Flamengo. Ele falou assim, tinha que ser em Deodoro, não sei o que. Eu expliquei pra ele porque que Deodoro não era super legal e tal, na minha opinião. E que, mesmo sendo perto da minha casa, inclusive, mesmo eu sendo um privilegiado com essa localização, eu entendo que o terreno no gasômetro e todas as perspectivas que envolvem uma região central no Rio de Janeiro, É. da região portuária, eu acho muito interessante. O trânsito vai ser muito complicado, eu sei disso. Mas, cara, imagina só uma noite de Libertadores, o Flamengo jogando, mando de jogo do Flamengo. Um jogo, sei lá, uma quartas de final de Libertadores, Flamengo e Boca Juniors. Desculpa, gente, Flamengo e Boca Juniors não precisam minha. Aí, Quarta-feira, 9h30. no intervalo do jogo, tá lá, Aquele tipo. busão na frente da arquibancada. Não, mas aquela imagem assim, tipo, você vê aquele panorama de cima do estádio, você vê um lado a Baía de Guanabara, do outro lado, tipo, Pô. o centro do Rio de Janeiro. Cara, e aquele estádio pulsando. Eu consigo ver essa imagem desde a primeira vez que eu Zero vi. no Boca Juniors no primeiro tempo. Aí depois só mais dois, porque a gente não vai humilhar o. Sim, não, muito respeito. 4x0 no primeiro tempo, substitui, fica É. reserva no segundo. Não, bota mais um só, porque fazer 6 é só pro Vasco. Aham. Time grande vai só até 5. Enfim, Verdade. Mas enfim, acho que ninguém vai entender essa, mas enfim, eu espero. Mas, por que comentar, cara? Você falou de trânsito e puxa um pouco uma coisa que eu vi. Como eu falei, eu não pesquisei muito a fundo, então eu vou estar. Tudo que eu falar aqui vai ser com ressalva de que eu não estou necessariamente 100% informado. Mas eu vi algum comentário dizendo que poderia ser o estádio com maior possibilidade de acesso multimodal no mundo. Porque ele tem VLT, ele tem acesso com BRT, ele tem, se não me engano, uma estação de metrô que não é tão distante, estação de trem que não é tão distante, e ele tem uma proximidade ainda com rodoviária e com aeroporto. Então, tipo, assim, teriam possibilidades de chegar nesse estádio muito boas, não só. Assim, claro, o trânsito vai ter uma diferença, é óbvio. Onde você encaixar um estádio no Rio de Janeiro vai alterar o trânsito. Isso aí é inevitável. Onde você encaixar qualquer coisa no Rio de Janeiro vai piorar o trânsito. Diga-se de passagem. porque a gente tem um sistema de transporte público bem questionável, rapaziada. Sim. Assim, se eu sair na rua aqui agora, o trânsito do Rio de Janeiro acaba. É esse nível. A pé, entendeu? Eu tô a pé, mas eu vou ferrar o trânsito de alguma forma. Mas, assim, eu acho que se de fato todos esses modos de acesso, que é o que eu falei, eu vi algum comentário por alto, mas não fui pesquisar de fato se tem tudo isso mesmo, qual é a distância real, se realmente é benéfico. Mas, cara, se tiver todos esses modos de acesso, é um estádio, é uma localização muito boa pra você colocar um estádio, sabe? Totalmente. Não tem jeito. O único problema que a gente pode ter nessa região é o fato de que o trânsito lá já é ruim previamente, né? Ele é muito estreito, é o acesso da saída do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, indo para Zona Norte. Tem a saída da Ponte de Niterói, que é um lugar de muita retenção, já historicamente. Uhum. Então, assim, e é perto da rodoviária, então tem todo um movimento muito grande de veículos ali, que só circulam por ali mesmo, sem falar no trânsito que é de um ponto a outro da cidade. Então, por só esse trânsito já é muito complicado. Mas a questão de intermodalidade, de fato, né, é do lado do Gentileza, tem imagens, né, conceituais que dão conta de que teria uma passarela do Gentileza Aham. para o. Meu Deus, eu não sei se eu vou achar. Aqui, uma imagem. Uma passarela do Gentileza. Aí, galera. Vejam bem. Aqui, velho. Assista essa imagem aqui. Teria essa passarela. Bonita imagem. Bonita imagem. Mas teria essa passarela que conectaria os. Ah, só pra você saber, essa imagem que eu tava falando assim, imagina só essa imagem aqui. Sim, Meu Deus do galera. céu, assim, Vocês viram, né? Não tem como. Não, assim, você não tem como ver, rapaziada, mas olha só, tipo. A imagem aérea É uma mostrando pequena estrela gasômetro, cara, assim, eu acho que tem tudo pra ser um projeto muito bem sucedido, entendeu? Tipo, tudo parece estar muito alinhado pra ser um projeto muito bem sucedido. Mas eu acho que é o que ele falou, tem que ser feito com um nível muito alto de profissionalismo e fazer as coisas da forma correta, entendeu? Então pensar na torcida do Flamengo, que é uma torcida muito popular, pensar em não fazer um estádio extremamente caro, gourmetizado, não sei o quê, que seria um grande problema. A gente quer ter a torcida apoiando de fato o time e não só assistindo o jogo. Pensar, assim, até pensar onde vai ser setor de organizado, como é que vai ser a entrada dos visitantes, como é que vai ser. Cara, pensar em trânsito, pensar em tecnologia de gramado, e se o estádio vai ter a possibilidade de abrir ou fechar, eu não sei se no projeto já tem isso. Mas assim, no Rio de Janeiro, com calor. não, mas, tipo assim, não
não de ser fechado, mas de ter a possibilidade de, sabe, teto retrátil. Tá faltando a palavra. Então, tipo, tudo isso de tecnologia, eu não tô falando que tem que ter tudo isso, mas assim, tem que ser muito analisado, tem que ser pensado. Claro, tem que ser entendido o que que é prioritário. Por exemplo, o teto retrátil talvez não seja tão prioritário. Então, tipo, você vai gastar dinheiro nisso ou você vai gastar dinheiro em uma outra coisa, entendeu? Sim. Eu acho que o principal é isso. O projeto tem tudo para dar muito certo, para ser muito bom, mas tem que ser feito com um nível muito alto de profissionalismo e a gente tem que estar acompanhando e de alguma forma, como uma torcida que de fato se diz uma nação e que é muito grande, tem que estar cobrando isso, né? Sim. Só concluindo essa questão intermodal. Gentileza do lado, Rodoviária Novo Rio de frente. A gente tem ali a Cidade Nova a pouquíssimos metros. Pouquíssimos metros assim, é exagero. Mas eu já tenho um tempo já que eu vi uma Marcela falando que o trajeto demoraria menos de 30 minutos. E que é um tempo de caminhada muito comum entre estádios e estações de metrô na Europa, por exemplo. Então, Uhum. tipo, existem muitos estádios na Europa que estão a 30 minutos da estação de metrô mais próxima. Então, não é uma caminhada fora do comum. Claro, a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito complicado, mas, assim, se for falar de algumas possibilidades, de, tipo, de uma passarela que ligaria um pedaço ali da frente da estação Leopoldina até a Cidade Nova, com possibilidades dessa. Vale dizer, esse estádio é em São Cristóvão, então, além da proximidade com o Vasco, existe a proximidade com o metrô, de alguma forma, de São Cristóvão também, e a estação de trem de São Cristóvão, que Uhum. acho que é essa parte mais relevante por ter o trem, porque o metrô já teria Cidade Nova, de fato, mas teria os dois, estação Cidade Nova, estação de São Cristóvão é metrô e trem, uma do lado da outra, Se não me e engano, pelo que eu vi, tudo isso num raio de, assim, no máximo 2 quilômetros, sabe, de distância. sim, não tá por dentro não. Mas, e outro detalhe, ainda muito perto do aeroporto de Santos Dumont. E por que que eu trago essa importância? Se falou sobre se estádios são um estádio possível para shows. Então pensa da seguinte forma: Taylor Swift, ela com os seus jatos viajando de um lado para outro no mundo, ela chega no Brasil, faz um show em São Paulo. Tu vai conseguir brigar com o Botafogo, o Fluminense, o Vasco e os fãs da Taylor Swift, que dá as 3 torcidas juntas. É uma constatação, rapaziada. Eu gosto da Taylor, mas é uma constatação. É bizarra a forma como ela voa com o jato dela para comprar pão. De toda forma. A gente vai sair daqui mais odiado do que amado pela primeira vez. Mas assim, pensa assim, não, mas tem um ponto aqui que eu tô querendo trazer. Uhum. Ela vem, tipo, ela desce ou nos Galeão e faz depois o pouso ali no Santos Dumont. Aham. Desce ali com um ônibus, vem do Santos Dumont, que não é distante, até o estádio do Flamengo, faz um show ali, depois faz esse trajeto de volta. Cara, em provavelmente menos de meia hora. Não, e fora que tem a instalação do hotel. E, exatamente, eu tava pensando nisso, só que. Tipo, isso não é só pra show, cara. Assim, se a gente pensa em torcida off-Rio, que o Flamengo também tem muito, né? São pessoas de outros estados. Que a gente sabe, no próprio Maracanã é muito comum você ver pessoas que são de fora do Rio e que estão indo. Ah, é a primeira vez, eu sempre quis vir no Maracanã e tal. E, tipo, seria a mesma coisa, sabe? Você tá possibilitando isso. Só que é o que a gente falou, ao mesmo tempo, você tem que garantir ali que a torcida do Rio de Janeiro, a torcida popular, Isso vai eu estar quero dentro do comentar. estádio. Eu Então, quero chegar nisso. é esse equilíbrio que tem que ser alcançado nesse É. projeto, né? Eu entendo que o Fabrício Kiko, uma das poucas coisas que eu discordo com ele assim, no discurso dele, é que ele fala que ele quer que o Flamengo faça um estádio dito simples. Eu acho que existe espaço para tudo. Acho que a torcida do Flamengo é uma torcida muito múltipla, Uhum. né? Então, assim, eu acho que é evidente que 80% ou 90% do estádio tem que ser o mais acessível possível, digo, em valor de ingresso, esse tipo de coisa. Sim. Mas eu entendo que existe, e por conta de como o negócio de futebol, o esporte eu acho que existe um espaço para que existam 10, 20, 15% da capacidade do estádio voltado para um público que vai pagar R$ 800 no ingresso. Uhum. Porque vai querer um assento acolchoado, vai querer ter ar-condicionado no camarote, vai comer camarão, sabe? Esse tipo de coisa. Isso E ajuda a você exatamente, baixar o valor do seu ingresso. exatamente. Porque nessa galera você faz com que ela financie de alguma forma o ingresso, que é uma coisa. Do setor mais popular do Exatamente. estádio. Então, por exemplo, E é o setor idealmente, intermediário ali. sim, idealmente eu imagino que o ticket médio do Flamengo deveria estar abaixo de R$ 80. Uhum. Eu imagino, inclusive, partindo disso, que o acesso mais popular do Flamengo deveria ter uma média, uma meia entrada no mínimo de R$ 20. No mínimo de R$ 20. Uma meia entrada, uma inteira 40. Já é caro.
Calma, no mínimo. Ou no máximo, você tá falando? Eu quero dizer no máximo R$ 20. Perdão. No 20, mas eu gostaria de cobrar uns R$ 1.000, né? No máximo R$ 20. Aham, Meia, aham. porque, tipo, a ideia é realmente fazer com que, na minha cabeça, um cadastro de pessoas que consigam comprovar uma situação financeira não favorável, para que elas possam estar. Porque se a gente, senão a gente perde muito o controle das coisas. É Até importante porque. ter essa noção. Mas porque a gente realmente quer que o povo que realmente não tem condição possa estar presente no evento cultural e esportivo que é. Porque faz falta. Faz falta. Tanto que a gente sabe que muitas vezes, quando o time precisa mais, o valor dos ingressos Abaixa. abaixa. Não, mas eu digo pela população mesmo. Faz falta pro Sim. povo ter acesso a esse tipo de coisa. Não, com certeza. E, tipo, o que eu ia falar é que hoje a gente tem, por exemplo, um sócio-torcedor que paga metade de uma meia no ingresso, paga justamente esse valor, 15, R$ 20. Eu acho, se eu não me engano, jogos de Brasileiro, Copa do Brasil, 20 e jogos de Libertadores, R$ 15. Então, tipo assim, a meia seria 30, seria 40. Então, o valor X seria 60 e 80, Sim. é isso que eu tô falando. Mas, isso eu tô pensando, acho que seria um... Eu não sei se na Norte também, mas eu acho que isso é ingresso da Sul, que eu tô Ah. pensando. No norte isso costuma ser o mesmo preço. E costumam ser mais baratos do que leste e oeste, né? Então, tipo, então a gente sabe que dá pra colocar coisas Sim. num preço mais acessível, só que assim, tem que ser feito, pensado pra isso. Não, tipo, faz o estádio e depois chega na hora de vender o ingresso e pensa o valor. Não, Exatamente. constrói o estádio pensando no que você espera de ticket médio, no que você espera de lotação de torcida, em que tipo de perfil de torcedor você vai estar lá, em como é que você vai ter essas partes que são também para o torcedor que tem um poder aquisitivo maior e que pode estar ajudando, inclusive, a custear isso tudo. Pensa também, como você disse, em show. Então, por exemplo, ter esse tipo de camarote para show, você pode tirar uma grana muito alta ali. Muito alto. Então, tipo, eu acho que tudo isso tem que ser pensado, assim. Eu acho que a gente não tá aqui levantando exatamente nenhuma, tipo, tem que ser assim ou tem que ser assado, tipo, nenhuma. Embora eu possa, tá? Eu tenho umas estipulações que eu gostaria de comentar. Não, tudo bem, mas falando assim, tipo, acho que a gente tá só dizendo que precisa ser olhado com cuidado, todas essas Sim, coisas. com certeza. Precisa de um nível alto, vou repetir isso de novo, precisa de um nível alto de profissionalismo. Não dá pra tratar que nem a gente trata a escolha de técnico, sabe? Sim. Que cada vez é um critério e você vai mudando. Tipo, e claro que a escolha de técnico também deveria ter profissionalismo, mas assim, E sabe que não é. mas eu tô falando assim, não dá pra gente tratar isso como um processo que vai acontecer a cada 6 meses novamente, sabe? Porque a gente vai construir o estádio agora e aí e é isso, sabe? Só pra comentar sobre isso, porque você fez uma questão que eu não comentei antes e eu perdi. E agora eu lembrei. Uhum. Por que o Landim também faz tanta questão disso? Mesmo que ele não vai inaugurar o estádio, na pior das hipóteses, pra gente como torcedor, vai ser o sucessor dele possivelmente inaugurando esse estádio. Se Deus quiser, nem isso. E a gente vai comentar sobre os candidatos mais pra frente. Mas ele ser o cara que conseguiu o terreno, o projeto foi aprovado e tudo mais, e tipo, Sim. mesmo que outra pessoa comece a erguer e outra pessoa acabe entregando, o cara que começou isso vai ser lembrado como o Jorge Lau é o cara que tem o nome no nosso centro de treinamento porque ele comprou o terreno. Não foi ele que inaugurou, mas o nome do CT é ele porque ele que comprou o terreno. O Landim é Então, um cara tudo que isso. realizou o sonho da casa própria. Sim. É o que tu trouxe no início, é isso. Ele quer ser. Eu acho que ele quer muito ser essa figura. E assim, bem ou mal, acho que ele também sabe que, por mais que ele tenha sido o presidente de 2 Libertadores até agora, 2 brasileiros até agora, uma Copa do Brasil até Até agora, agora. esses títulos daqui a pouco nunca vão ser diminuídos, mas, pô, eles podem se perder no meio de outros títulos. A gente sabe que o Flamengo tem, por muito tempo, se figurar entre os maiores competidores, nacionalmente e internacionalmente. Então, tipo, dentro dos próximos 10 anos, o Flamengo pode duplicar o que o Landim fez na passagem dele. O estádio é um só. Não, e outra. Não só o estádio é um só, mas isso é importante também nos títulos, porque esses títulos estão associados a uma recuperação administrativa e financeira que, apesar do Landim estar muito envolvido nela, a gente sabe que ela não é sempre associada só à figura dele. Existe uma disputa de narrativa muito grande entre Bandeira e Landim, principalmente aí, Sim. nesse, E o Valim também, nessas porque ele, gestões. inclusive, era o primeiro Uhum. candidato. Mas, tipo, pra você ver, o Valim muitas vezes nem é lembrado. A gente vê uma disputa entre Bandeira e Landim de narrativa. Então, tipo, isso não é um lugar seguro que ele tem na história do Flamengo. O estádio seria. O estádio definitivamente seria o porto seguro de tudo isso. Seria o mais certo de não. Não tem como discutir. O cara que levou o estádio à frente foi o Landim. Então é muito importante, por isso que eu tô falando. Pra mim, não é só porque é ano de eleição. Não é porque ele quer garantir o sucessor dele.
Pra mim é uma questão muito, assim, até eu diria pessoal, sabe? Ele quer garantir essa segurança dele na história do Flamengo. Que, tipo, não é que ele não esteja, a gente já falou, mas isso seria o, tipo, carimbo final, sabe? Seria indiscutível. E só assim, comentando sobre a questão de profissionalismo, pra gente estar também caminhando para encerrar, de fato, esse tópico é o que realmente, eu acredito que essa é uma questão muito complexa do Landim. O futebol do Flamengo e, por exemplo, a comunicação do Flamengo são problemáticas porque são departamentos aparelhados, a gente sabe, aparelhados politicamente falando. Uhum. Mas o que não é necessariamente aparelhado politicamente falando são bons projetos. Ele tem um desenvolvimento interessante. Então, eu quero acreditar que, assim, existe o projeto vai ser bom, só que existem os detalhes. Como eles pensam isso de fato, né? A gente está Sim. acordando isso porque, por exemplo, na minha cabeça, a gente tem um estádio para 80 mil pessoas. Desse estádio para 80 mil pessoas, vamos dizer, quanto seria 10% dessa galera? 8 mil. 20% seriam 18 mil. 16 mil, perdão. Eu acho que 20% do estádio. Ok, das torcidas. Isso daí Cara, letra por cima. liderança. É, eu acho que pelo menos uns 16 mil ingressos poderiam ser muito bem pensados para ser esse espaço extremamente popular que a gente está falando, assim, de tipo, realmente um grupo de torcedores que vai, se cadastra para poder pagar esse valor mais quase que simbólico que eu sugeri. E aí, do resto desses 80 mil, a gente pensa em leste, oeste inferior, que normalmente são setores que são um pouco mais caros, porque tem uma visibilidade um pouco mais interessante do gramado. Eu particularmente gosto muito de ir na leste quando vou no Maracanã, Uhum. mesmo sendo um pouco mais caro. E aí vão ter os anéis superiores, que tendem a ficar mais caros do que necessariamente os inferiores. Vai ter o setor, provavelmente o setor do lado da transmissão, das câmeras de transmissão, onde vai ter camarote, onde vai ter cadeira cativa, onde vai ter, tipo, esse setor mais premium, que no caso no Maracanã é onde é a Maracanã Mais, né, na Oeste, que é onde você paga mais caro e tudo Pois, né? mais. Cativa é de um lado e camarote é do outro. Ah, a cativa é do outro lado? Eu acho que o cativa é na oeste e o camarote na leste. Não? Ah, tá. Eu acho. Então, a transmissão é na Oeste. Sim, eu acho. A cativa é embaixo da transmissão, mas eu acho que o camarote é no outro lado. Ah, é do outro lado? Eu acho que sim. No Eu acho que Maracanã. não. Eu acho que não, mas não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, É, mas o é ponto é leste e esse. oeste, de qualquer O maneira. ponto é esse. Então, assim, você tem que pensar em como justamente fazer e priorizar, né? O tópico que o Guilherme trouxe de aproximar a torcida do campo. Isso é essencial, é base. Mas também tem a questão de, por exemplo, né? É muito interessante pra gente, em questão de pressão, ter o povo perto do campo também. Porque normalmente você pode pensar de querer botar a galera lá em cima. E não é ideal, porque, tipo, a gente precisa do povo perto de onde vai apavorar os caras, tá ligado? Causar o terror. Apesar de que, assim, eu vou dizer, nesse desenho, e essa é uma das coisas que eu gostei nesse desenho, ele tem anéis, ele é mais verticalizado e tal, ele se sobrepõe, diferente do Maracanã, que é Uhum. uma linha só, ele se sobrepõe, e isso dá uma visibilidade muito interessante pra quem tá dentro do campo. E a gente precisa que a galera lá de cima também esteja bem presente no jogo, porque ela também precisa fazer uma pressão visual na galera. Mas assim, esse tem que ser muito bem pensado, de fato. Eu consigo acreditar muitas coisas sendo muito bem pensadas, então, tipo, eu de forma alguma acho que vai ter teto retrátil. Também não acho que vai ser uma coisa de tecnologia de gramado tão foda quanto a do Real Madrid, mas eu acho que talvez um desenvolvimento tecnológico, mas um desenvolvimento tecnológico tem que existir de fato, porque a gente precisa ter um puta gramado. Sim, eu acho que é isso. A gente garante que seja um gramado em perfeitas condições durante a temporada inteira. Não adianta ser em perfeitas condições em janeiro e chega em junho e o gramado tá horrível, sabe? Tem que ser um gramado que seja planejado de uma forma que vai ser tratado e que vão ser jogados. A gente não vai ter Vasco pedindo pra jogar, a gente não vai ter que dividir jogo com o Fluminense. Assim, se a gente fizer show, a gente pode pensar em, por exemplo, show no Maracanã, joga no nosso estádio, vice-versa, show no estádio, joga no Maracanã. Então a gente precisa estar em mente como é que isso vai ser administrado. Sim. Não basta ter o projeto, mas precisa estar sendo pensado como é que isso vai funcionar na prática. Então vão ser menos jogos, isso aí já ajuda o gramado, inevitavelmente, mas menos jogos, né? Estou explicando, porque, não, de novo, não vai ter Sim. jogo do Fluminense, nem vai ter, às vezes, jogos de outros times. Numa temporada seria 35 jogos por ano no máximo. Nossa, sim, nossa. Tipo, Ah, só tá, sim, 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 tá, sim. todo. Aí eu pensei, tipo, nossa, Campeonato Brasileiro, mas, nossa, cara, tá. Vida e volta. Que das torcidas aí, de novo. Mas, tipo assim, então, tipo, óbvio que isso já vai ajudar o gramado, mas eu também acho que não precisa ser uma tecnologia de Real Madrid. Eu falei teto retrátil, assim, mas, assim,
são tecnologias que têm que ser pensadas porque elas existem. Sim. Existem estádios com uma diversidade de tecnologias. O Flamengo tem tá na frente desse caminho também, eu acredito. Tem que estar pensando, sentido. levando em conta tudo isso, mas não quer dizer que tem que usar tudo. Sim. Até porque tudo é custo, né? E é o que a gente falou, você tem que priorizar o que é prioritário, assim, Sim. inevitavelmente. Você tem que gastar mais dinheiro naquilo que você considerar que é mais importante para o projeto. Então, assim, o gramado é muito importante, mas talvez não precise ser a tecnologia do Real Madrid. Mas tem que ser uma tecnologia melhor que a do Maracanã. Sim. A gente tem que conseguir ter um gramado porque o gramado do Maracanã tem dias que tá muito bom e tem dias que tá muito ruim. Assim, eu sei que o número de jogos pesa, mas a gente tem que conseguir gerir isso de uma forma melhor, na minha opinião. Eu diria que, inclusive, o Flamengo tem que ter um gramado, assim, referência mundial. O Flamengo se posiciona dessa forma. Estádio. Não, exatamente. Mas eu tenho. Sim, de novo, o projeto que a gente tem aqui em mente me parece Sim. seguir esse caminho. Mas, assim, o gramado tem que ser referência mundial porque eu acho que o Flamengo tem que exportar o Flamengo como o melhor que tem. E o gramado, pra mim, diz muito sobre o esporte praticado. O Flamengo é um time que propõe jogo, que tem a bola, que toca a bola no chão. Então a gente precisa favorecer o nosso próprio jogo, mas também ter essa coisa de poder mostrar pro mundo, quando tiver jogo de Libertadores, jogo mando nosso, qualquer coisa que seja. Amistoso contra o Flamengo de Portugal. Papo voltou, rapaziada. De poder realmente ter um produto que você fala assim, você olha pra tudo que tá envolto naquela transmissão e fale, isso é extraordinário, isso é do nível dos mais altos do mundo. Sim. Mas só um detalhe assim pra dizer, Não, eu até falei de amistoso brincando, mas essa parada de ter o hotel do lado e ser perto de um aeroporto é muito útil pra isso, porque você pode. É muito mais fácil você convidar time de fora, não só do Brasil, mas assim, fora do estado, mas que ser inicialmente times internacionais para virem fazer jogos amistosos aqui, enfim, É. porque você vai ter a possibilidade de chegar de uma forma mais fácil, né? E você vai ter a possibilidade também de hospedar. Sim. Eu não sei qual vai ser a estrutura desse hotel, tô, tipo, imaginando, assim, né? Mas imagino que você possa dar a possibilidade de hospedar, e aí você consegue falar, não, pô, vamos fazer um amistoso e tal, só que você fala, ó, eu já tenho a estrutura, eu já tenho Sim. toda a estrutura pra você poder vir jogar aqui. Seria muito da hora chegar num cenário desse, né? Com relação a essa questão do hotel, assim, olha essa a divagação que eu quero fazer, desculpa, gente. Mas assim, a gente tá falando de um estádio que quer ser referência no mundo, então acho que o hotel que vem junto não é pra ser, tipo, nossa, um hotel mirabolante, mas, pô, ele tem que estar num nível compatível com o estádio que ele está ali do lado. Eu acho que faz sentido do ponto de vista que você pensa que a região portuária, ela é de muito interesse. Essa semana tá saindo o papo do interesse da prefeitura em fortalecer a ideia de uma bolsa no Rio de Janeiro. Provavelmente essa bolsa do Rio de Janeiro vai ser ali pelo centro. Se bobear, tá talvez pela região portuária mesmo, porque é uma obsessão do Eduardo Paes. E eles estão encabeçando esse projeto. Então, assim, aí tu pensa, se tiver uma bolsa de valores no Rio de Janeiro, próximo, com um estádio com uma baita estrutura, possibilidade de shows, e todas as ideias culturais que tem na Leopoldina que está começando a surgir aqui, que é o governo federal, junto com a Prefeitura do Rio, está trabalhando para reformular o espaço da Leopoldina. E toda essa reformulação na região ali funcionar, a gente está falando de um lugar muito quente na cidade do Rio de Janeiro. Porque é próximo do centro, é próximo da Zona Sul, tem acesso para a Zona Norte, só tem dificuldade para a Zona Oeste, mas, enfim, você vai englobando um pedaço muito quente do Rio de Janeiro. E também tem o trem, que bem ou mal alcança também a Zona Norte. Então, assim, a gente está falando de possibilidades muito interessantes para ter um estádio, um hotel, desculpa, gente, que seja muito interessante. E eu consegui, nessas coisas todas, eu fico pensando. Vai ter o jogo de inauguração, Flamengo e Liverpool, atual, e vai Flamengo e Liverpool Legends, antes do Flamengo e Liverpool. Então a gente vai ver o Zico lá com o seu joelhinho. Então, não, se não tiver isso, eu vou ficar muito frustrado. Legends. Eu vou ficar muito frustrado se não tiver o Flamengo e o Liverpool Legends. Eu quero ver o Zico jogando. Eu quero ver. Nossa, sabe, agora eu fiquei triste. O jogo das estrelas dificilmente vai ser, tipo. Que é sempre no Maracanã, porque é icônico. O ícone do jogo das estrelas é no Maracanã. Então a gente tem que ter duas versões por ano. Uma no Maracanã e uma no estádio do Flamengo. Porque tem que ter um jogo das estrelas. A gente precisa ter o Zico jogando no estádio do Flamengo com alguma frequência. Não, muita não, com alguma frequência. Tadinho do Zico. Só. Quer começar mais uma coisa? Então vou fazer aqui o gancho, que é, como a gente começou falando, papo de estádio sem derrota. Pra gente, porque o Flu. Tem mais notícias, hein? E, cara, Caiu! não só derrota,
Mas assim, Alex, é tipo assim, faz o L, né? Faz Faz o L de líder e faz o L de lanterna, né? A gente tem todas as possibilidades aí nesse jogo. E, cara, eu falei muito durante a semana que. Acho que eu vou comentar. Eu acho que faz sentido o raciocínio. Você vê se você concorda comigo. Eu falei muito durante a semana que eu queria que a gente goleasse o Fluminense pra demitir o Diniz. Assim, não que eu desejo mal do profissional e tal, mas é porque, tipo, a gente sabe que o futebol brasileiro tem essas paradas. Que o time tá em crise, a gente fala, pô, um resultado forte nesse jogo vai demitir o Flamengo e técnico. Vasco foi aí que o técnico deles caiu por conta do Ciro. Não foi porque perdeu 3 jogos depois, foi porque você tomou 6-1. E o cara, tipo, demitiu um técnico, vai demitir o outro, quer trazer de volta. Eu acho que aí o problema, o buraco é mais embaixo do que É. pra agoniar. Mas assim, é claro assim, O técnico do Vasco tomou mais gols do Flamengo do que ele fez jogos. É o a oposto, gente, a é gente o oposto querendo, do Jorge Jesus, tá ligado? a gente querendo Jorge Jesus, 4 derrotas, não sei quantos 5 jogos. títulos. Acho que é 4 derrotas e 5 títulos. É, o técnico do Vasco. 6 gols e Seis 4 jogos, são 3 jogos. 6 gols tomados pelo Flamengo, não tô nem contando os outros resultados. Exatamente. Legal que a gente tá tentando zoar o Fluminense e a gente acabou acertando o Vasco de tabela, né? O Vasco aí no podcast. Caraca, de graça. Ué. De tabela era pra gente estar zoando o Fluminense, né? Porque os É. caras estão. Enfim, mas, tipo, essa parada do Diniz, eu tava falando, tipo, pô, a gente precisa golear, precisa fazer um jogo bom contra o Fluminense. Até porque eu acho que, assim, nesses anos mais vitoriosos do Flamengo, a gente se acostumou a ter o Fluminense como uma espécie de pedra no sapato. No momento que a gente tá, tipo, a gente claramente estava com um time superior ao deles e não conseguia trazer o resultado. E muito. Eu vou entrar nesse problema, assim, muitas vezes exatamente pelos motivos que me irritam um pouco o trabalho do Diniz, que eram o que acontecia dentro desses jogos que impedia a gente de ter o resultado. Sim, muito, muito. Mas, não só, mas, enfim. Mas então, tipo, o que eu queria trazer pra você, que eu não sei se faz sentido, é que, tipo, a gente não deu a goleada no Fluminense, inclusive a gente ganhou com um gol que eu não sei como entrou, porque o Pedro se esforçou pra Bastante. fazer a gente infartar aquele pênalti. Então, eu não sei como entrou aquele gol, mas a gente ganhou de 1-0 com um gol de pênalti no final. Então, assim, a gente ganhou. Quem vê esse roteiro fala, ganhou no sofrimento, mas moralmente, assim, esportivamente, a gente goleou o Fluminense. E eu acho que muita gente que às vezes está querendo discutir se o Bruno Henrique fez falta ou não no lance do pênalti, que, enfim, para mim é uma discussão um tanto quanto absurda, mas Também. muita gente que está querendo colocar isso em pauta como a questão do jogo, não percebe que, tipo, o fato é que o jogo foi, assim, dentro de campo, em questão de desempenho, se a gente ignora só o 1-0 do resultado, foi uma espécie de goleada, assim, foi esse jogo forte para derrubar o técnico que eu vinha falando durante a semana, apesar de no resultado não ter sido. O Flamengo fez um jogo muito bom contra o Fluminense e mais uma vez esse ano, assim como já tinha acontecido, por incrível que pareça, com o Flamengo de São Paulo nas quartas, se não me engano, da Copa do Brasil, no ano passado, a gente conseguiu anular o time do Fluminense. Então, tipo, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Porque a gente sempre fala o oposto, né? Tá ganhando, mas não tá jogando bem, então tem que ser cobrado o desempenho, não só o resultado. Dessa vez, acho que a gente pode falar com convicção, assim. Ganhou por menos do que o desempenho Sim. deveria. Assim, a gente dominou o Fluminense tanto quanto, se não mais, a gente dominou o Vasco. E um jogo foi 6-1, o outro jogo foi 1-0. Assim, futebol tem dessas, mas o jogo, assim, dentro de campo, esportivamente, foi nível de. Poderia tranquilamente ter sido uma goleada, inclusive porque a gente teve vários gols perdidos e o desempenho foi esse, assim, pra É, derrubar técnico. eu vi um comentário de um cara no Redação Sport TV no dia seguinte, falando que ele achou que o primeiro tempo de Flamengo e Fluminense, primeiro tempo de Fluminense e Botafogo, foi mais dominante, os times que jogaram contra o Botafogo, do que o Flamengo contra o Vasco, que foi o início daquela goleada. Ele entendia que o Flamengo tinha dominado mais o Fluminense do que dominou o Vasco no primeiro tempo, por exemplo. Assim, um detalhe é, Eu concordo, porque o Vasco começou, isso é um fato que vai ser esquecido pela goleada, porque o resultado importa mais que o desempenho, mas assim, o Vasco começou melhor que a gente. sim, E foi por causa muito do desempenho do Cebolinha que a gente teve uma virada de chave naquele jogo. sim. E depois a gente também, Não, realmente, com depois a a gente expulsão. dominou. Não, e também com a expulsão fica tudo muito Sim. mais fácil. Só que o Vasco também facilitou também excessivamente, né? Sim, não, com certeza a gente foi melhor no total do jogo do que o Vasco. Mas no início do jogo, eles estavam Sim. melhores. E contra o Fluminense, eles estiveram melhores. A minha sensação é essa.
E assim, eu não pude assistir o jogo, eu estava num evento. Foi muito bom. É, eu recomendo muito que vocês procurem. Não sei quando deve ter de novo, mas a Feira de Refugiados que teve no Sesc Tijuca durante esse último final de semana do dia 23, 22 e 21, não? 22 e Não, hoje é dia? 26, quarta. Não, então é 23. 22 e 23. É Jogo foi dia 22 e 23. 23, isso. Foi muito interessante. Muita comida, muita música, muita coisa legal, eu recomendo. Tô falando de cultura, gente. A gente fala de cultura aqui porque a gente entende que o povo precisa. A entrada foi gratuita, muito interessante. Vai ter que pagar comida, né? Mas, enfim, pode curtir uma música lá muito boa na faixa. Mas o que acontece? Quando eu estava o jogo já tinha começado, fui conferir como é que tava a situação, vi que tava 0-0 no placar, mas nos comentários eu vi assim, não acredito que o Flamengo tá saindo desse jogo desse primeiro tempo sem estar ganhando esse jogo, não sei o que, não sei o que lá. Um pouco de desespero, um pouco de orgulho, né? Aquele desespero, tipo assim, amassamos os caras, não estamos ganhando o jogo, e mais ao mesmo tempo um pouco de orgulho, tipo assim, estamos amassando os caras. Depois disso, eu acho que eu tive uma menção de ler alguma coisa sobre pênalti, mas não tenho certeza se eu vi uma menção a pênalti, mas não vi que tinha sido guardado, né? Depois eu vi o lance realmente temeroso a batida do Pedro. Puta merda. É, mas assim, o que eu posso falar é que eu vi depois, os melhores momentos, assim, é assustador o que o Flamengo fez dentro da área do Fluminense, assim, de recuperação de bola Sim, não. dentro da área do Fluminense, dentro da pequena área, alguns lances, inclusive. A grande saída de bola do Fluminense, né, de sair tocando e tal, foi tipo, mais uma vez, totalmente neutralizada, assim. Assim, não, eu acho que nem neutralizado não é suficiente para se referir ao que foi aquilo. Foi Foi uma pisada. destruição de um sistema, assim, foi uma pulverização. Foi um massacre. Foi um massacre ao sistema de saída de bola do técnico adversário. E assim, E era pra gente ter feito gol no primeiro tempo. sim. Aí a gente entra numa questão de incompetência, que é uma parada muito complicada de a gente pensar, né? Do Flamengo essa dificuldade de guardar um pouco Cara, mas assim, vou te dizer que esse é meu programa preferido de ter. Eu adorava, tipo, o Flamengo, Jorge Jesus falando, pô, mano, a gente já teve 2.000 finalizações nessa partida, não é possível que só tá 4-0. Tipo, eu adorava ficar com esse tipo de problema, assim. Eu acho que finalizar, tipo, ter muita chance e não converter todas, acontece, sim. Eu acho que a torcida sabe que o time jogou muito bem. E eu acho que como a gente saiu com a vitória, independente de não ter sido uma goleada, eu acho que isso, tipo, foi importante. É claro que se fosse um 0-0, né, ou até uma derrota, É isso a que eu tô gente ia falando. falar que ia fazer muita falta. Mas, cara, eu acho que o fato de a gente estar, pelo menos foi o que a gente conseguiu criar, e, tipo, no cenário da Copa América que tá, acho que tem tanta, tipo, tem tanto fator pra olhar aí, Não, que assim, eu acho que acaba sendo muito bom, assim, não, com tá tendo certeza. esse problema. Mas assim, isso não é um problema nem do Tite, é um problema, acho que dos nossos atletas, assim. A Sim, tranquilidade da finalização. Não tô querendo nem. Isso aqui nem é um comentário que poderia soar como uma crítica ao Tite, não. Não é a intenção, pelo menos. sim, sim. Mas assim, eu falo isso porque realmente, cara, o juiz não dá o pênalti que ele deu acertadamente. Por quê? Eu cresci numa comunidade do lado de Realengo, no morro. Eu jogava bola com uma molecada o que o Bruno Henrique fez com o Calegari acontecia direto e os moleques desciam um morro rolando porque, tipo, desequilibrou num ombro com ombro e era do jogo. Aí um cara no estádio de futebol jogando profissional toma um trancozinho no ombro, voa daquele jeito porque perdeu a bola, nem porque, tipo, E realmente assim. levanta a perna. E dá uma tesoura na perna do Bruno Henrique. Como você quer Ele dizer? não caiu na frente do Bruno Henrique tropeçou nele. Ele, É. ele, ele usou claramente dos pés pra derrubar o Bruno E Henrique. assim, e aí de novo, mas o ponto mais relevante que a torcida do Fluminense vai querer dizer é o quê? Ah, não, mas é porque antes foi falta do Bruno Henrique. Não foi, gente. Não foi nas costas do Calegari, não foi. Você sabe, dá pra ver quando é uma bola nas costas, quando é um ombro no Ombro ombro, nas costas, um ombro ombro no nas ombro, é costas. bem É bem diferente. diferente. Então, assim, foi um pouco forte. Não, Talvez tenha sido os mais uma dois disputa usaram de do braço ali, bola, mas foi uma disputa de espaço. Foi uma É. disputa de espaço e o Bruno Henrique é um jogador muito físico. E, gente, Ele vocês ganhou. viram o que foi o Ganso fez com o Davi Luiz? Pelo amor de Deus. Não, aquilo não foi pênalti, não. Falta de ataque. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Então, assim, qualquer tipo de reclamação com relação ao resultado, Isso que eu o acho. Fluminense tinha que dar graças a Deus que foi 1-0. É isso que eu acho bizarro. Ah, mesmo que os caras reclamassem nesse pênalti.
tipo, eles estariam reclamando de um pênalti correto. Eles estariam ignorando a situação entre Ganso e Davi Luiz, que poderia ter sido dado pênalti ali tranquilamente, e não foi. Então eles já tinham escapado duas vezes disso. E, tipo assim, um jogo que eles não tiveram chance. Cara, o terceiro jogo seguido que eles não finalizam no gol contra a gente. Sabe o que é jogar 3 jogos contra o E só mesmo 2 time? finalizações no gol. No gol, não. Não, No, 2 finalizações no total. Tipo, sabe o que é você jogar 3 jogos seguidos contra o mesmo time, você não conseguir finalizar uma vez no gol, cara? Isso não é normal. E, tipo assim, o Fluminense, acho que foi, inclusive, um debate que a gente teve nas semifinais do Carioca, né? Porque a gente fala, tipo, pô, dominamos o Fluminense e tal, a galera levou isso como, assim, um trabalho muito bom do Tite. E à época a gente falou assim, tipo, beleza, a gente teve mérito na situação, mas o Fluminense tá muito mal esse ano. E eu acho que essa questão do pênalti que tá sendo colocada, mais cara, mais cara isso, cara. Que é o que eu acho que muitas vezes aconteceu em relação à mídia, em relação à avaliação desse trabalho do Diniz, é que muita coisa era mascarada, assim, porque tem méritos e tem defeitos, só que sempre havia uma tentativa de, assim, não sei se uma tentativa, mas acabava acontecendo, não sei se era proposital, um mascaramento de certas coisas. Esse time do Fluminense é um time com mais idade, que conseguiu ganhar Libertadores, que jogava bola, tocava bola, tinha um estilo funcional, não sei o que, tinha uma série de méritos que a gente podia trazer. Mas sempre foi um time extremamente violento, sempre foi um time desequilibrado. que Desequilibrado mentalmente, eu digo. sim, pesava muito pro emocional. Eles sempre tentavam ser, eles sempre picotavam muito o jogo. Isso sempre, sempre, sempre. Impactando demais o jogo. O Ganso é um exemplo muito forte. Tipo, faltinha toda hora. Então, assim, sempre foi um time que tinha essas outras questões e que elas não eram consideradas. Isso é o que me irrita um pouco no trabalho do Diniz, assim. Porque, não o fato dele jogar assim, porque eu acho que muita gente faz o time jogar assim, mas o fato de que nunca era colocado que o time dele joga assim. Era sempre o time do futebol vistoso, do não sei o quê, do toque de bola. Quando tinha muita coisa anti-jogo no futebol deles. Sim, muita coisa anti-jogo, sabe? E nessa temporada eles estavam muito mal. Então, até na semifinal a gente ficou com esse pé atrás. Pô, foi mérito do Flamengo? Foi, né? Mas o Fluminense tá numa fase muito ruim. E, assim, pra mim, o melhor jogador dele estava muito abaixo na semifinal do Carioca e não tava jogando agora, tá na Copa América, que é o John Ares. Eu acho ele muito, muito bom jogador. E, tipo assim, então, inevitavelmente tem um lado do Fluminense tá mal, mas eu acho que agora não tem como a gente negar que a outra coisa que estão tentando mascarar através desse lance, que é o que eu falei, o Flamengo teve uma atuação de goleada. Ele não teve um resultado de goleada, mas ele teve uma atuação pra golear o Fluminense. Foi um jogo muito bom, e mais um jogo muito bom. Acho que é isso que eu tô querendo também falar, assim. Tem um lado de que mascaram esses problemas do time do Fluminense e que eu até vi alguém comentando assim, não, pô, foi bom ganhar só de 1-0 com um pênalti que estão dizendo que é roubado, porque aí eles não demitem o Diniz e continua nessa situação ruim. E, tipo, de fato, é o que acaba acontecendo no futebol brasileiro muitas vezes. A gente foca na arbitragem, foca num extracampo, outra coisa, e a gente mascara problemas que existem ali que poderiam ser corrigidos ou que precisam ser mudados. E, assim, resultou na demissão do Diniz, então acho que essa parte do mascarar o problema do trabalho dele não aconteceu tão forte, pelo menos internamente no Fluminense, mas acho que a gente também não pode deixar que aconteça o oposto, que é mascarar a grande fase, a grande atuação, o grande nível de intensidade, de foco, de superação que está tendo esse time do Flamengo nesse período de Copa América. Porque falar que a gente ganhou por causa de um pênalti roubado, ou de um pênalti duvidoso, porque muita gente não quer dizer roubado, porque quer só insinuar, sem apontar o dedo de fato, né? É uma forma de mascarar também o nível de qualidade que a gente tá tendo. E, cara, a gente tem, nesses jogos de Copa América, 10 pontos em 12 disputados. Assim, em questão de resultado, tá sendo muito bom. Mas em questão de desempenho, cara, é o que tipo, tá me impressionando mais, assim. A gente falou do jogo do Fluminense, mas a gente até tem aqui pra falar sobre os 3 jogos anteriores, que a gente não chegou a comentar no podcast. Mas o time que começou contra o Grêmio, um jogo mais ou menos, e foi se encontrando durante a partida, e ele começou com o Gerson pela direita, e depois, né, por causa de lesão e tal, ele recua o Gerson, bota o Luiz Araújo na direita, e o time melhora muito contra o Grêmio. Depois contra o Atlético Paranaense, ele mantém essa formação e também funciona, e contra o Bahia, ele opta por jogar de uma forma um pouco diferente. Assim, durante o jogo a minha sensação foi de que não estava funcionando, que ele precisava colocar mais um homem no meio de campo, né? Mas que depois, pelo que eu entendi, essa foi a proposta dele, deixar o Bahia ter a bola, ter o meio de campo. O time do Bahia é muito qualificado, vulgo Everton Ribeiro, e então, tipo assim, é, o Tite soube se adaptar, cara, e acho que isso é o que eu tenho que tirar de mais positivo. É claro que eu vou estar em todo o podcast aqui falando como o Jefferson
é um jogador fora de série. E Extraordinário. a torcida é maluca de não querer ele e de achar que ele é um jogador ruim, sem intensidade. Cara, qualquer crítica que eu já vi sobre o Gerson foi injusto, porque a galera não consegue pesar as coisas. Mas enfim, apesar de eu sempre estar falando do elenco, dos jogadores. A melhor crítica que você pode fazer do Gerson é que ele não é ducho. Cara, porque se tivessem dois Gersons no mundo, putz, cara. Imagina, um Gerson ali jogando no meio e o outro jogando na direita. Velho, a gente já era campeão, já tinha acabado o campeonato. Mas assim, apesar de a gente sempre fazer esse elogio dos jogadores, porque a gente tem um elenco muito bom, muito talentoso, eu acho que tá me surpreendendo muito positivamente essa Copa América do Tite. Eu tenho algumas críticas em relação, principalmente ao jogo do Bahia, mas em relação também ao jogo do Grêmio, algumas coisas, mas ele tá fazendo um trabalho de adaptação muito, muito bom. Jogo a jogo. Ele se adaptou para jogar de um jeito contra o Grêmio. Ele teve que se adaptar por conta de lesões para jogar de outro jeito contra o Atlético Paranaense. Voltou para jogar em casa contra o Bahia já com uma outra estratégia. E agora contra o Fluminense de um outro jeito diferente. Porque contra o Bahia ele deu a bola, quis jogar na transição direta na velocidade. E ele quis esperar o time do Bahia cansar. Depois ele muda, bota um no meio, sobe o Gerson e bota o Gabigol no lugar do Lohan. O que é uma mudança muito importante taticamente, apesar da galera querer pegar no pé do Gabigol. Mas pra mim indica que você vai estar parando de fazer a transição em velocidade, vai estar começando a jogar numa pressão mais alta, porque o Gabigol é mais esse jogador e o Lohan encaixa mais num outro tipo de sistema. Então, pra mim, essa mudança indica essa mudança de postura que o Flamengo teve. Passou a jogar num bloco mais alto, pressionar o Bahia, que já estava cansado. Não tenho certeza se o Everton Ribeiro já tinha saído, mas no segundo tempo já foi muito abaixo do primeiro tempo dele, né? A gente teve um segundo tempo melhor que o Bahia. Pra mim, o Bahia teve um primeiro tempo melhor. E o Tite teve essa postura. A Bahia cansou, agora a gente sobe e vai atrás do resultado. E contra o Fluminense, ele fez o oposto, cara. Em vez de jogar abaixo na transição, esperando o time, não, eu vou dominar esse meio de campo, eu vou jogar na pressão alta, eu vou jogar dentro do campo do Fluminense, não vou deixar eles saírem. Então, tipo, esse trabalho de adaptação tá sendo muito bom. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente ainda pode questionar, mas se a gente falava algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, eu não sei quanto tempo Provavelmente, faz. já tem meses. Mas assim, se a gente falava algum tempo atrás, esse ano, isso eu tenho certeza, que o Tite estava chegando no momento do trabalho em que ele parecia não aparentar, é, Parecendo aparentar me parecia não aparentar, até me bugou assim, o que que eu vou falar depois disso? Em que ele parecia não ter capacidade de se adaptar, né? Como eu não tive agora, como parecia se aparentar. A gente estava falando isso, que o que tava dando medo no trabalho do Tite era a inércia. Era ele estar preso no mesmo sistema, no mesmo modo, e não tá se adaptando ao elenco, aos jogos, ao calendário. Se isso era a nossa crítica, acho que a gente tem que agora falar que, tipo, não tem como criticar. Nesse período da Copa América, principalmente, não tem como a gente falar isso. Ele tem ainda algumas convicções que ele é preso? Acho que sim. Mas ele tá sabendo se adaptar. E tá se adaptando muito bem, cara. Esse ponto, segundo esse ponto que eu quero falar dessa adaptação dele, porque hoje é um caso provável disso, a gente eu querer Uhum. comentar sobre isso, mas falando sobre os outros jogos, né? Aham. Contra o Grêmio, a gente teve que perder o nosso menino, o Igor Jesus, aí o Tite recuou o Gerson para o meio campo. A gente perdeu o Igor Jesus e Cebolinha. Não, Durante sim, esse jogo. mas eu tô falando que essa foi a mudança que mais alterou no Sim, sim. sentido, porque foi onde entrou o Luiz Araújo que mudou o jogo. Não, e não só o Luiz Araújo mudou o jogo, mas foi mal te interromper, mas assim, o Léo Ortiz estava muito perdido nesse início de jogo contra o Grêmio. Sim. Foi assim, de longe, a pior atuação dele como volante, né, nessa primeira partida. E quando o Gerson veio jogar do lado dele, ele subiu muito de posição assim, não foi ainda um grande jogo, como foi contra o Atlético Paranaense e tal, mas ele com certeza melhorou muito depois que o Gerson foi jogar próximo a Não, ele. com certeza, porque o Gerson leva qualquer jogador do lado dele também, então, né? Mas o que acontece? Até porque eu vou fazer uma crítica aqui. Você falou assim, porque o nosso elenco é muito qualificado, muito bom, não sei o quê. Só que assim, falar que o nosso elenco é muito qualificado, muito bom, depois de falar tudo isso do Gerson, acho que diminui, porque o Gerson, ele é extra classe. Ele está acima do nível do elenco. Eu acho que isso é importante dizer. Alguns jogadores do nosso elenco são assim. Só que isso precisa ser dito. Pedro, a fase do Gabigol não é, mas o Gabigol. A fase do Bruno Henrique também não é, mas o Bruno Henrique. O Arrascaeta, O Henrique o tá De La na Cruz. péssima fase técnica. Mesmo assim, ele foi o cara que gerou o pênalti. Sim, Porque a imposição dele dentro de campo é muito importante. sim, é. Eu pessoal perdi a lista aqui, tá? De La Cruz, De La Cruz. Pedro Gabigol, Bruno Henrique, De La Cruz, você ia falar o Arrascaeta. Não, eu falei Arrascaeta aqui. Falou? Ah, então De La botei errado. Cruz. Não, calma, deixa eu fazer de novo, gente. Foi mal. Pedro, Take 2. Gabigol, apesar dos pesares. Bruno Henrique, apesar dos pesares. Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. E eu diria
que na minha cabeça, Léo Pereira, Léo Ortiz e Vinha são caras assim Cara, de Davi nível Luiz. muito alto. Davi Luiz, o Davi Luiz tá que numa tá nesse fase meio. muito alta, realmente. Não, por carreira também, assim, tipo assim, acho que ele teve fase ruim no Flamengo. Eu mesmo fui muito crítico à renovação automática dele, mas é um Sim, jogador extra classe também sim, na posição dele. sim, realmente. Então, assim, a gente tá falando de basicamente 9 jogadores que são de um nível, assim, muito acima do resto do elenco, muito acima do resto do futebol brasileiro. Poucos jogadores disputam. Eu acho que, por exemplo, Essas opções de zaga. Gustavo, quem diz que Gustavo Gomes não é titular no meio da zaga do Flamengo tá de sacanagem. Desculpa, desculpa. A torcida do Palmeiras agora fica maluco. Não, depois que tu Então, assim, falando da Taylor Swift, já não é. tem mais onde fugir. Então, assim, nossa, imagina só, quando eles vão ficar putos quando pararem de fazer show no Allianz Parque pra fazer as shows no estádio do Flamengo. Aí o negócio vai ficar doido. Enfim, eu acho que. E aí, assim, eu preciso dizer, sobre o Atlético Paranaense, cara, foi um jogo assim, doido, porque eu não vi ele todo, mas, pô, o Gabigol entrou, fez um gol, fomos roubados, rapaziada, fomos roubados. Mas no final, graças a Deus, a gente saiu com aquele empate que quase foi um gol de vitória absurdo, porque eu tava comentando aqui na pauta com o Guilherme, eu falei de vitória. Eu esqueci que a gente tinha empatado o jogo. Não, porque, Porque foi uma de vitória. novo, foi assim, como contra o Fluminense, pra mim foi um jogo que a gente tem uma atuação pra vitória, tá? Acho que o empate não foi o resultado mais injusto do mundo. Acho que se a gente tivesse perdido seria extremamente injusto. Não, mas assim, acho que contra o Fluminense a gente massacrou muito mais. Não, massacrou muito mais. O Fluminense foi atuação pra golear. Ah, Tô falando que o Fluminense ok, foi pra vitória. Ah, tá. Mas não acho que o empate foi o resultado mais injusto. Acho que também o Atlético Paranaense fez um bom jogo, mas a gente foi melhor, na minha opinião. Era pra ter ganhado o jogo. E, pô, que história, né, cara? Quando a gente fala do cara que uma presença emocional e crescer em situação difícil, né? Quando a gente fala disso, é disso que a gente tá falando, de um jogo que a gente tá precisando ganhar na Arena da Baixada, durante uma Copa América, com o elenco todo desfalcado, que a gente tá melhor, e o cara entra e faz o gol. Assim, foi anulado? Foi. Não vou nem entrar nesse mérito. Muito suspeito. Não vou nem entrar nesse mérito dessa anulação, porque, cara, eu sou muito contra a gente falar que é manipulado. Eu particularmente, acredito muito, mas eu acredito Não acredito muito mais mesmo. nisso, não, mas eu falo no sentido de que, assim, teve uma vontade na utilização do. Eu acredito muito no poder da incompetência. Eu acho que a maldade, ela não supera a incompetência, cara. Porque, assim, manipulação, teoria da conspiração e tal, não supera a incompetência. A coisa que é mal feita, ela tem o poder de ser destrutiva muito mais do que a coisa que é maldosa, né? Então, tipo, eu acredito muito nisso. Porque ali é um frame que muda muito a marcação. Eu não tô dizendo que necessariamente ele não estaria impedido, ou estaria, enfim. Mas eu acho que o fato é que houve um erro ali na escolha do frame, no toque da bola, e isso poderia gerar uma alteração muito grande na situação. Mas eu não tô nem entrando nesse mérito, eu só queria falar assim, quando a gente traz, que a gente precisa de jogadores assim, a gente trouxe isso alguns episódios atrás, que tem um poder de mudança de situações difíceis, não tem outro jogador no time do Flamengo que tenha da mesma forma, com a mesma consistência, já demonstrada, já comprovada que o Gabigol tem. Então é isso que a gente vê de muito importante também nele como jogador e que eu acho que nesse momento o grupo, como coletivo, também está mostrando, né? Sim, exatamente. Tanto que a gente vê que foi um jovem entrou, conseguiu fazer Sim. aquele gol, muito importante pra gente. E no jogo contra o Bahia a gente vai ver o já mencionado Davi Everton Luiz Ribeiro. fazendo. O já mencionado Davi Luiz fazendo um gol assim importantíssimo. A celebração dele, o ímpeto dele naquela celebração diz muito sobre aquele momento. Nossa, Um gol muito importante, uma celebração muito gostosa de ver. Eu senti uma empatia muito grande pelo Davi Luiz naquela celebração. E assim, você falou sobre adaptação, a gente realmente foi perdendo jogadores, o time desmontando o e tudo próprio mais. Davi Luiz foi uma adaptação. Sim. Ele ter virado zagueiro titular foi primeiro em virtude da lesão do Léo Pereira e depois em virtude de ter precisado do Léo Pereira na esquerda, do Léo Ortiz no meio. Exatamente. Tipo, tudo foi E Fabrício adaptação. Bruno machucado também. Fabrício Bruno depois machucou. Não, ele foi suspenso também no jogo. Ah, foi suspenso. Eu vi eu vi um comentário falando assim, tá voltando de lesão. Aí eu fiquei meio tipo, Não, então eles estão lesionados? não, ele foi Tô suspenso. suspenso. Ah, tá. Foi suspenso contra o Paranaense, se não me engano. Ah, sim. Ficou fora. Faz O Bahia sentido. lutou contra o Fluminense. Ah, isso então. E aí, o que acontece? Então a gente realmente tá vendo assim o trabalho do Tite florescendo.
Tem panoramas táticos ali, mas acho que tem uma questão realmente de ânimo e mentalidade muito positiva rolando ali. Mas assim, dentro do aspecto tático e alteração e tal, e trazendo pro jogo de hoje, essa coisa, o Cebolinha já está machucado, o Bruno Henrique também está machucado. O comentário que eu vi era de hipótese do Vitor Hugo na esquerda. Eu acho positivo a gente estar trazendo um jogador de qualidade técnica, que não é ponta, que não é um jogador de velocidade de transição, que é um cara que a tendência na minha cabeça é que ele faça algo parecido com o que o Gerson faz na direita. Ou seja, ele vai trazer pra dentro, ele vai se concatenar um pouco mais de jogo. Eu sei que o Vitor Hugo não tá numa fase excelente e tal, não se espera muito, mas eu acredito muito na ideia desse jogador que é tipo um meia. Eu tenho um pouco de expectativa nele, de alguma forma. Talvez eu não ache mais que ele vai ser o que eu já imaginei que ele seria, mas eu acho que, dentro do contexto, eu fico muito mais feliz que seja ele do que talvez Certo. um Verton, justamente. Justamente, muito obrigado. Eu ia fazer um comentário muito gratuito contra o Thiaguinho, mas que não tá nem no Flamengo no momento. Mas o Verton tá no elenco, então. Mas, assim, por que que eu falei que não sei pra quê? Porque pra mim, o óbvio, que talvez não seja o óbvio, mas assim, pra mim seria o óbvio, era você manter o Alan no meio e joga com 4 no meio, entendeu? Você joga com Léo Ortiz, Gerson, Alan e Lohan. E você joga com o Luiz Araújo como uma espécie de segundo atacante ali com o Pedro e tal. Assim, consigo entender que seria mexer mais no esquema que o Tite vem usando e tal. Mas, cara, eu acho que é inegável, assim, quanto que o Alan foi importante também a entrada dele contra o Bahia. Eu não sei se como ele tá fisicamente, pra ser honesto. Eu não tenho certeza se ele tá 100% fisicamente. Eu lembro que ele entrou meio que antecipado contra o Bahia, né? Sim. Pelo planejamento e tal. Mas eu gostaria. Eu gostaria desse meio campo com um homem a mais. E, tipo, tendo visto que a gente perdeu o Cebolinha, perdeu o Bruno Henrique, eu acho que seria um momento que a gente poderia testar isso, até porque é meu sonho pro pós-Copa América, né? 4 homens no meio, mantendo ali Alan no Pulgar e depois Gerson de la Cruz e Arrascaeta. Eu queria ver esse meio campo com 4 homens jogando e 2 atacantes. Você sabe, você me conhece, e quem já me ouviu sabe que eu também sou muito favorável a esse esquema que você falou. Só que, justamente, tipo, eu tô tentando fazer um elogio ao Tite, não tentando trazer uma crítica. Então eu vou elogiar o fato que ele tá pensando outras formas de Sim. ocupar aquela posição. Mas, claro, idealmente era realmente uma composição diferente do meio campo, com o Lohan sendo de fato a ponta de um losango ofensivo muito interessante. Aliás, posso ser honesto com você? Eu acho que eu pouparia o time contra o Juventude. Porque, assim, eu sei que é complicado, brasileiro, tal, tipo, não somente poupar os 11, assim, mas eu acho que o time tá se desgastando muito nesse período de Copa América. A gente tá com poucas opções no banco, a gente já teve uma série de lesões aí nesse período da Copa América. A gente tá sem os nossos titulares, obviamente. E a gente tem uma sequência depois que a gente pega o Cruzeiro em casa e depois a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro lá em Minas. E eu não sei se esse jogo com o Juventude necessariamente é, eu desgastaria os titulares porque, cara, o gramado do Juventude costuma ser um gramado muito ruim também. É um lugar muito inóspito de jogar, então, assim, com o desgaste físico que os jogadores já estão, eu me pergunto se não seria um jogo pra gente ter um mescladão mesmo, sabe? Pra também evitar lesão, pra evitar minutagem. Enfim, eu sei que a gente é líder, eu sei que eu sou super contra abandonar o brasileiro, eu não tô falando disso, eu tô falando sobre gerir a sequência de jogos. Porque a gente tá sendo prejudicado pela Copa América. Não existe CBF argumentando, sei lá o que vai desfazer isso. A gente está sendo prejudicado pela Copa América e a gente tem que lidar com isso. Então, eu acho que era um jogo que a gente poderia considerar. Eu sei que tem jogos depois, uma sequência um pouco mais leve contra Cuiabá e Fortaleza em casa, que também pode ser o momento de fazer isso. Mas eu me pergunto, porque, cara, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, jogou contra o Grêmio, vai jogar contra o Cruzeiro, vai jogar contra o Atlético Mineiro, tem todo respeito à Juventude. Mas pelas condições do jogo lá, eu me pergunto se não era um jogo que valia um mescladão, entendeu? Mas eu acho que, assim, nessa questão, se o Tite tá botando quem tá indo, eu imagino que é porque tem uma razoabilidade física Sim. ali e tudo mais. Então, eu quero acreditar que se vai com força máxima, de força máxima, eu acho que tá tranquilo. Uhum. Mas realmente seria interessante pensar em mudar certas opções. Também fazer uma situação de poupar o Pedro, por exemplo, em algum momento, dado um momento, e se jogar só com o Gabigol, talvez. Não é a forma que eu mais gosto, mas é uma forma de poupar, porque realmente o Pedro vem numa sequência muito grande de jogos, isso me preocupa um pouco. Porque de fato ele é o nosso titular no momento. Então, É o é. próprio Léo Ortiz, eu acho que ele tomou eu acho que ele tá com 2 amarelos, então imagina, ele tá um amarelo contra o Juventude e ele tá suspenso.
contra o Cruzeiro em casa talvez nem seja o pior, mas se ele fica suspenso depois pra pegar o Galo lá em Minas, sabe? Tipo, tudo isso que eu acho também talvez seja até melhor. Tomar uma amarelo então hoje pra evitar esse cenário. E assim, os próximos jogos eles realmente são difíceis. O Cruzeiro vem bem, sinto assim. E a gente sabe que contra. Não, Não, mas eu de fato acho que vem bem. Então, E Atlético Mineiro, a gente sabe, vem na pilha assim, semelhante do. vamos contra Não, vem. o Palmeiras. Não, vem na pilha. Na pilha, porque o jogo é o Flamengo, Atlético Mineiro, eles ficam, tá? A gente quer elogiar os caras não colaboram. Não. Então, assim, a gente tem esse confronto, esses confrontos pesados, mas, assim, acho que o Washington está numa posição legal. E só pra dizer uma coisa, tem um colega. liderança. Exatamente. E se a gente tá em primeiro lugar, se a gente tá falando sobre a questão do Diniz, a saída dele e tal, eu perguntei pra uma colega se ela tava feliz com a saída do Diniz, ela falou que ela amou a saída dela, então eu estou triste. A saída dele, então eu estou triste. Tricolor? Ela é tricolor, ela está feliz, então eu tô triste. Cara, posso falar uma última coisa pra gente fechar aqui? Eu acho que a gente vem sendo bem conservador na nossa análise já há algum tempo e falando que a gente precisa de uma sequência maior de jogos para poder analisar se de fato o time tá crescendo, se o time tá muito bem ou se é só. Acho que eu cheguei no ponto em que eu vou deixar de ser conservador um pouquinho, cara. Esse time tá me dando muita confiança. Eu mandei um áudio pro Alex que ele ainda não ouviu porque ele é vacilão. Brincadeira. Mas assim, que eu tava falando um pouco sobre isso, mas a sensação que eu tô tendo assistindo os jogos é uma sensação que poucas vezes eu tive. Eu tô com uma sensação muito boa de união do elenco, do coletivo tá junto, da torcida tá junto, sabe? Tipo, da parada tá funcionando, tá entrando nos trilhos. Então, assim, a gente tá numa sequência muito boa e eu tô com uma perspectiva muito boa de que ela vai continuar também. É isso, rapaziada. Valeu. Saudações rubro-negras.